Olá, boa noite. Durante esta quarentena eu me propus gravar alguns vídeos para atender as duas igrejas que eu pastoreio aqui no Guará, em Brasília, Distrito Federal. Semana passada nós falamos sobre os eventos finais. Esta semana, começando agora, domingo, indo até a próxima sexta-feira, nós vamos estar falando sobre liderança cristã, porque eu acredito que esta é uma necessidade que nós temos hoje, não só no mundo, mas também no nosso contexto religioso, de homens e mulheres que sejam verdadeiros líderes de Deus, que possam ser usados para exercer uma obra que honre e glorifique o nome dele, que prepare um povo para se encontrar muito em breve com Jesus Cristo. Então estamos começando esta série sobre liderança cristã. Antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma breve oração pedindo a direção de Deus para o estudo que nós teremos nesta noite. Feche seus olhos e vamos orar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ó Pai querido, obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui com a tua igreja, agora de maneira muito especial com líderes que vão aprender por meio de princípios, por meio de lições preciosas, que vamos extrair da tua palavra, de exemplos de homens que foram grandes líderes, que o Senhor chamou e os capacitou para realizar a tua obra aqui na terra. Que o Senhor nos ajude dando discernimento, nos fazendo compreender e aplicando esses princípios para a nossa vida e na nossa liderança. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já ouviu falar, mas dizem por aí que no mundo há três tipos de pessoas: as que não se movem, as que se movem e as que movem outras pessoas. Eu penso que na igreja nós temos aqueles que movem outras pessoas, porém, esses precisam ser preparados a fim de desempenharem melhor o ministério da liderança cristã, a fim de poderem influenciar melhor os outros de maneira positiva. Qual é o conceito de líder que você conhece? Eu vou te dar uma definição bem simples, bem fácil. A melhor definição de líder é aquele que guia, é aquele que conduz. Eu não gosto muito de definir o líder como chefe, porque o chefe passa a ideia de que você está querendo mandar, você está acima de outro para mandar. E o líder cristão, ele não deve ser alguém que tenha esse perfil de mandar. O líder cristão é aquele que guia, é aquele que conduz. Esta é a melhor definição. Guia pela influência, guia pelo exemplo, conduz servindo, fazendo junto com a pessoa. Então este é o melhor conceito de líder. Líder é aquele que guia, é aquele que conduz, é aquele que conhece o caminho e sabe se manter à frente, trazendo outras pessoas após si. E eu vou dizer uma coisa aqui muito importante para você. O melhor teste para você saber se você é um líder de verdade, um líder qualificado, é você descobrir se há pessoas que estão seguindo você voluntariamente. Porque o verdadeiro líder é aquele que consegue fazer discípulos. É aquele que, além de ser carismático, de ter um bom relacionamento com as pessoas, é aquele que tem um poder de persuasão, convence as pessoas e leva essas pessoas a lhe seguirem voluntariamente. Este é o melhor teste que você pode se submeter para você ver se você realmente é um líder qualificado, um verdadeiro líder na Igreja de Deus. O conceito de liderança, nós já vimos o que é um líder, né? Aquele que guia, aquele que conduz, aquele que consegue levar pessoas pelo caminho que ele conhece, de maneira natural e voluntária. Agora, e o conceito de liderança? Vou te dar um conceito assim também simples, básico e elementar que você vai conseguir entender facilmente. Este é o melhor conceito, por mais simples que seja, que eu considero. Liderança é a habilidade que a pessoa tem de influenciar outros. É a capacidade de levar pessoas a atingirem objetivos comuns,
Isso é liderança. E eu preciso dizer que liderança é um dom que Deus nos dá. Em Romanos 12, versículo 8, o apóstolo Paulo se refere ao dom de presidir. Ele escreve lá no texto: o que preside com diligência. O verbo presidir, no original grego, aqui no verso 8, deriva de duas palavras: ficar de pé e perante. Em outras palavras, quando Paulo fala sobre este dom, o dom de presidir, ele se refere a um dom que uma pessoa recebe para motivar outras pessoas. E isso está diretamente relacionado com a liderança espiritual, que é uma mistura de qualidades naturais e espirituais. Liderança espiritual é a capacidade natural do líder fortalecida com os dons espirituais que Deus lhes confere. Então, a liderança espiritual é a capacidade que o líder tem de exercer influência sobre outras pessoas a fim de atingir objetivos definidos em prol do reino de Deus. E aí nós vamos lembrar de um texto que está lá em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 4, que diz: ninguém, pois, toma para si mesmo esta honra, senão quando chamado por Deus. O homem, em questões de liderança espiritual, não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então é importante que nós levemos em conta isso. Uma coisa é ser líder lá numa empresa comum da vida. Outra coisa é você exercer uma liderança num contexto espiritual. Uma liderança dentro da igreja aonde você congrega. Ali, as suas habilidades naturais, que Deus lhe deu quando você nasceu, e você desenvolveu ao longo do seu crescimento e aprendizado, e os dons que ele lhes confere de forma sobrenatural. Essas duas coisas precisam estar juntas para que você possa, então, exercer uma liderança espiritual, levando em conta que o exercício dessa liderança espiritual é influenciar outras pessoas com um propósito definido, que os objetivos do reino de Deus se cumpram na vida dela e na sua vida como líder. Então, isto é liderança espiritual. E isso só nos é dado por meio de Deus. Então, todos aqueles que são líderes na igreja hoje, o são porque Deus lhe deu esse direito. Por meio da escolha que a igreja fez, Deus conduziu para que você o servisse. Isso não significa que agora você sabe tudo sobre liderança. Não. Você precisa aprender e saber quais são os planos de Deus para que você consiga exercer essa liderança espiritual de maneira que satisfaça a vontade de Deus e o glorifique. Outra coisa importante que nós precisamos considerar é a forma como Deus chama pessoas para se tornarem líderes cristãos em sua igreja. Deus usa um método muito interessante. Primeiro, o método do chamado direto. Alguns exemplos na Bíblia que nos mostram este método direto de Deus em chamar alguém para ser líder do seu povo. Abraão é um exemplo. Deus o chamou para ser pai de uma grande nação. E Deus disse para ele: de ti farei uma grande nação. Está lá em Gênesis 12, verso 2. Um outro exemplo é Moisés. Diretamente Deus o chamou para ser o libertador do seu povo que estava cativo no Egito. Deus chega para Moisés, Êxodo 3, verso 10, e diz: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, o chamado de Deus para Moisés e para Abraão foi um chamado direto. Este é um método que Deus usa. Um outro exemplo do chamado direto de Deus é o profeta Isaías, chamado para o ministério profético. Isaías capítulo 6, verso 9. Então disse ele: vai e dize a este povo. Então Deus está chamando ele diretamente para uma missão. Um outro exemplo também é o dos discípulos. Eles foram chamados para serem pescadores de homens. Deus os chamou diretamente para este fim.
Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 17, que foi que Jesus falou para esses homens? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Veja a objetividade do chamado de Deus. O outro método que Deus usa para chamar pessoas a exercerem liderança cristã em meio ao seu povo é um chamado indireto. Nós temos também alguns exemplos para comprovar isso. José do Egito é um exemplo de um chamado indireto de Deus. Por quê? Porque nós podemos considerar José como fruto das circunstâncias. Ele foi alguém que sustentou seu povo para que eles não perecessem de fome. De maneira indireta, Deus o chama para essa missão. Lá em Gênesis 47, verso 12, diz: e José sustentou de pão a sua casa, o seu povo. Um outro exemplo do chamado indireto de Deus é Josué. Josué foi fruto de um discipulado contínuo de Moisés, que foi chamado diretamente por Deus. Então, Josué, ele foi preparado por Moisés, se tornou discípulo de Moisés para guerrear e conquistar a terra prometida. Tanto é que em Êxodo 33, verso 11, está registrado que Josué, seu servidor, seja servo de Moisés, filho de Nun, não se apartava da tenda. E lá em Números 27, verso 18, disse o Senhor a Moisés: toma a Josué. Então Josué é um exemplo do chamado indireto de Deus. Ele precisou usar Moisés para que preparasse este homem para que pudesse substituí-lo. E de fato aconteceu, se tornando um grande líder de Deus. Um outro exemplo de alguém que foi chamado indiretamente por Deus é Timóteo, o jovem Timóteo, que também foi fruto do discipulado contínuo do apóstolo Paulo, chamado para pastorear a igreja. 2 Timóteo capítulo 3, verso 15, o que foi que Paulo escreveu para este jovem? Paulo diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras. Então, Timóteo, ele era alguém que foi preparado para trabalhar na obra do Senhor, como o apóstolo Paulo. E Deus usou o apóstolo Paulo para prepará-lo. Então, o chamado de Timóteo se deu com um método indireto. Outra coisa muito importante que nós precisamos considerar na questão da liderança cristã são os aspectos do chamado de Deus na vida de uma pessoa. Primeiro, o chamado, ele precisa ser divino. Precisa ser como Deus fez a Saulo e Barnabé. Atos 13, verso 2, lá está registrado que disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, precisamos considerar que toda pessoa que é chamada para exercer uma liderança cristã na Igreja de Deus, ela tem que entender que este chamado tem o aspecto divino. Deus lhe fez este chamado. Um outro aspecto é o pessoal. O chamado de Deus, ele também acontece no nível pessoal, como o que aconteceu com Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão. Então Deus se dirigiu especialmente a ele. O outro aspecto é que o chamado, ele se dá também no âmbito espiritual. Isaías, o profeta, por ocasião do seu chamado, ele registrou isso no capítulo 6, no versículo 7, que com a brasa Deus tocou a boca dele, mostrando que Deus estava de uma forma sobrenatural, considerando este aspecto espiritual do seu preparo para o chamado. Precisamos considerar que quando Deus chama, Deus o faz de modo pessoal, mas Deus quer que a pessoa seja um instrumento espiritual em suas mãos. E é importante que o líder cristão considere isso. Ele está trabalhando com algo que vai exigir dele uma qualidade espiritual de comunhão com Deus. Um outro aspecto do chamado é que, além de ser divino, pessoal e espiritual, o chamado é uma manifestação soberana da vontade de Deus.
Lembram quando Deus chegou para Moisés e o chamou para ser o libertador do seu povo no Egito? Deus chegou para Moisés e diz assim, Êxodo 3:10, vem, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó. Deus estava dizendo, esta é a minha vontade soberana, Moisés. E eu quero, ao te chamar, que você cumpra a minha vontade soberana. Um outro ponto que nós temos que considerar é que quando Deus chama uma pessoa, o chamado dele é poderoso. É poderoso, é sobrenatural. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre o poder de Deus. Ele diz, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Às vezes, algumas pessoas, quando recebem uma função na igreja, elas se sentem poderosas. Parece que aquela posição, aquele status, lhe confere um poder e muitas pessoas perdem a noção de que o poder não tem que ser delas, mas tem que ser unicamente de Deus. Porque o chamado divino tem esse aspecto. É a manifestação do poder através do homem ou da mulher para exercer uma liderança que influencie pessoas para o reino de Deus. Um outro aspecto importante do chamado de Deus, além de ser divino, pessoal, espiritual, soberano, uma manifestação do poder de Deus, um outro aspecto que a gente tem que atentar é que quando Deus chama uma pessoa, ele o faz de maneira definitiva. O chamado de Deus é definitivo. Olha o que está lá em Lucas, no capítulo 9, verso 62. O que Jesus fala lá? Jesus disse assim, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Por quê? Porque quando Deus chama uma pessoa para realizar a sua obra, aquilo é definitivo. Aquilo é definitivo. Um outro aspecto do chamado de Deus é que ele é específico. Ele é específico. Jesus, quando chamou os discípulos, Jesus foi específico em dizer para que estava chamando os discípulos. Eu estou chamando vocês porque eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Então, quando Deus chama a gente para um trabalho na igreja, para o exercício da sua liderança cristã, ele manifesta de maneira específica aquilo que nós precisamos fazer. Pelo menos o líder tem que atentar para isso, tem que buscar saber essa especificidade da obra pelo qual Deus o chamou. E agora eu vou terminar o seminário de hoje falando rapidamente das 7 bases fundamentais do chamado de Deus para você exercer a liderança cristã na igreja dele. A primeira base importante do chamado divino é a convicção. A convicção é a plena certeza que o líder precisa ter de que realmente ele foi chamado por Deus para exercer determinada obra em sua igreja. Esta convicção, o líder não pode ficar em dúvidas. Ele precisa ter convicção de que o chamado que Deus lhe fez é divino, vem da parte dele, é um chamado específico, é um chamado pessoal, é um chamado que Deus está querendo fazer com que você se torne um instrumento pelo qual a sua soberana vontade se cumpra na vida de pessoas, com o objetivo de fazer com que os propósitos do reino de Deus se concretize nelas e em você. Então, você precisa ter convicção de que aquele chamado, ele é de Deus. Segunda base importante do chamado de Deus para exercermos liderança na sua igreja é a vocação. A vocação aqui trata-se de um chamado específico. Você precisa discernir o que é que Deus realmente tem, especialmente para que você possa agir de acordo com aquilo que Deus está lhe comissionando. Vocação é isso. É você ter a compreensão de que Deus chamou você para aquilo e lhe capacitou, lhe deu dons, habilidades, para que você possa exercer essas habilidades naquela área pelo qual Ele quer que você realize o trabalho dele. A outra base do chamado de Deus é a unção. Ser cheio do Espírito Santo trata-se de uma das principais características de um líder de Deus. Ser cheio do Espírito Santo. Unção aqui é você ser capacitado pelo poder do alto.
A outra base, a quarta, é a autoridade conferida por Deus. Quando Deus chama alguém, Deus delega responsabilidades. E esta delegação de responsabilidades por parte de Deus vem conferida da autoridade que ele nos concede. Lembram de Jesus quando chegou para os seus discípulos antes de comissioná-los para que se tornassem pregadores e impactassem o mundo? Lá no Evangelho de Mateus, no último capítulo, nos últimos versos, Jesus diz assim: todo poder me foi dado no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos. Então, quando Jesus ordena aos discípulos a fazerem isso, Jesus está conferindo a eles a autoridade. Então, nós precisamos entender que a autoridade divina é uma das bases do chamado dele para a nossa vida. A quinta base é a prontidão. Prontidão é o ato do líder estar pronto. É a presteza. É você estar disposto a atender o que Deus está mandando você fazer. Paulo, quando foi chamado por Deus, ele perguntou: que farei, Senhor? Samuel, eis-me aqui. Então vejam, a prontidão, a disposição. Quando Deus disse para Elias: vai até o rei Acabe e fala para ele essa mensagem, que não vai chover durante 3 anos e meio, Elias foi e atendeu. Estava pronto. E Deus disse: agora sai daí e vai lá para o deserto. Elias demonstrou prontidão. Deus depois chegou para ele e disse: sai agora do deserto e vai para Sarepta. E ele foi para Sarepta. Agora você sai daí e eu quero que você volte a se encontrar com Joabe. E agora você vai enfrentar os profetas de Baal. Elias demonstrou prontidão. Então vejam, essa questão da prontidão, de estar sempre disposto a ser prestativo, a ouvir e atender a voz de Deus, é uma base muito importante da liderança cristã. A oração é a sexta base do chamado de Deus. Oração é o ponto de encontro entre o líder e aquele que o chamou. A oração é um dos meios do líder obter vitória. A solução dos problemas vem de Deus. Porém, esta solução só vai vir com mais eficácia se vier através da oração. A oração é um dos meios do líder obter a vitória. Nunca esqueça disso. Deus não admite chamar uma pessoa para exercer uma liderança cristã se essa pessoa não orar. E para terminar, a sétima e última base da liderança cristã é a ação. Ação é o colocar em prática aquilo que Deus nos comissionou a fazer. A eficiência da nossa liderança, ela depende muito da nossa maneira de agir. Se você age de acordo com o panorama de Deus, de acordo com o esquema que Deus estabeleceu para você exercer essa liderança, então, meu irmão, você vai ser bem-sucedido como líder dele. Você vai ser aquele líder segundo o coração de Deus. Amanhã eu vou falar sobre alguns princípios essenciais, indispensáveis para todo líder cristão. Então, às 9 horas da noite, fique atento, porque nós vamos estar exibindo em minhas redes sociais e na rede social da igreja este segundo vídeo sobre liderança cristã. Espero que dessa forma você possa aprender um pouquinho mais, crescer e se preparar para ser o líder que Deus espera que você seja e que honre o nome dele. Nós vamos terminar este seminário também com uma oração, agradecendo a Deus. Pai querido, obrigado, porque aprendemos algumas coisas importantes sobre o chamado que o Senhor nos faz, sobre os desafios da liderança cristã que o Senhor concede a cada um de nós. Esperamos que o Senhor nos dê o discernimento do Teu Santo Espírito, nos dê também a capacidade por meio dele, para que possamos compreender e, o mais importante, aplicar isso em nossa liderança cristã, em nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas, para que desta forma elas sejam cada vez mais influenciadas com os princípios e com os valores do Teu reino. Que o Senhor fique com a Tua igreja, com os Teus líderes, comigo como Teu pastor,
É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Até amanhã e a paz de Jesus na sua vida.